Estamos de volta com o programa Show da Tarde, nesta tarde maravilhosa de terça-feira. Para quem não me conhece, eu sou Cláudio Kister. Sou empreendedor e mentor especialista em reprogramação mental pela mentalidade. Hoje eu vou entrevistar uma pessoa muito especial. O nome dela é Tânia Peterman. Ela é terapeuta holística. Tânia, seja muito bem-vindo ao Show da Tarde. Se apresenta para nós. Boa tarde, Tânia. Boa tarde a todos. Como sempre, é um prazer estar aqui para trazer sempre um pouquinho de mais informação para o público e, em geral, tirar as dúvidas que aparecem, né? Muito bem, Tânia. A primeira pergunta que eu quero fazer aqui para você. Tânia, quando falamos em pessoas com capacidades multidimensionais, do que exatamente estamos falando? E como diferenciar isso de rótulos ou estigmas? Bom, quando eu falo de pessoas com capacidades multidimensionais, são pessoas que ainda muito a nível social, são pessoas que são vistas como fora da casinha, né? Por quê? Porque elas têm uma percepção muito grande dessa multidimensionalidade. Seria o quê? Pessoas que têm percepção além da fisicalidade, né? E que comumente chamadas, socialmente chamadas, de pessoas com mediunidade, alta sensibilidade, ou até hoje a ciência já está chamando mais de alto QI. Né? Então, são termos que são usados pela sociedade e que dentro dessa característica delas, são pessoas que eu tenho muito como pacientes, porque elas estão buscando um direcionamento dentro da dificuldade que elas encontram. Muito bem. Tânia, por que pessoas com maior sensibilidade, percepção ampliada ou inteligência emocional costumam ser vistas como fora do padrão da sociedade? Por que isso? Como eu falei nessa pergunta anterior, por que vista como fora normal da sociedade? Porque nós, como sociedade, já criamos muito um conceito de tudo, né? O que é bom, o que não é, o que é ruim. E dentro dessa criação que a gente já fez, a gente também parou, vamos dizer assim, no tempo de olhar isso de um outro prisma, de uma outra forma, que hoje está exacerbando muito, né? O grande número de pessoas, principalmente as crianças hoje que estão vindo, até consideradas como crianças muito agitadas, com tantas características de TDAH e tantas outras rotulações que elas recebem, muito pouco está se olhando pela raiz mesmo de como isso acontece. Né? Porque os diagnósticos são feitos, mas dentro da raiz, a causa por que isso está vindo, muito pouco se olha. Né? E esses conflitos, para elas, tanto para o adulto quanto para as crianças, estão sendo cada vez mais gerados porque elas não estão sendo entendidas. Porque nós, como sociedade, rotulamos, como eu falei antes na pergunta anterior, pessoas fora da casinha. Muito bem, é verdade, Tânia, eu concordo plenamente contigo. Tânia, outra coisa que eu quero saber, de que Uhum. forma o medo do julgamento impacta a vida dessas pessoas desde a infância? Muito, muito mais do que vocês podem imaginar. Porque o medo já vem do preconceito. Do preconceito, vem também muito dentro das crenças limitantes, porque atendendo esses pacientes, o que eu vejo? A crença limitante depende, né, daquilo que você veio, essa estrutura familiar, a crença religiosa, e isso não tem nada a ver com essa estrutura. São estruturas que estão vindo, que estão aparecendo e que as pessoas não sabem lidar. E aí vem o medo também, o que os outros vão pensar de mim, né? Até mesmo para âmbito familiar, como nós vamos admitir que nós temos uma pessoa dessa na família, se isso não é aceito nem lá fora? E muito menos dentro da minha casa, né? Então, o preconceito já começa dentro de casa.
porque é aquele que veio diferente, é aquele que não está de acordo a esse conceito familiar que foi impresso já desde vovó, ou bisavô, bisavó, e que eu vou trazendo a nível familiar, e esse diferente, para ele é difícil, porque ele vai ser rotulado, ele vai ser negado, porque ele está mexendo numa estrutura que ninguém quer mover. Porque vai depender, às vezes, de pai, de mãe, de toda essa família, olhar para isso e como vamos lidar com isso agora? Então, é mais fácil negar do que todo mundo abrir a mente que ele pode estar certo do que ele está falando, e isso vai mexer em toda a estrutura da família. E principalmente com as crenças limitantes. Tânia, talvez essa pessoa diferenciada, ela veio para quebrar padrões familiares. Total, total. Tânia, a próxima pergunta que eu estou curioso para saber. Vamos Existe uma relação entre a dificuldade da aceitação familiar e o fato dessas pessoas quebrarem padrões emocionais, comportamentais ou crenças já estabelecidas? Existe essa relação? Total, total. Como eu disse para você, como ela acessa essa multidimensionalidade, que ela consegue perceber outros padrões do que a crença limitante que foi colocada, vai gerar, sim, essa polêmica. Né? E para ela é difícil, porque até na estrutura dela, o que eu mais ajudo nessas pessoas em consultório? O medo, né? O medo, a vergonha em si a crença limitante. E, às vezes, culpa também. Porque o medo e a culpa são os grandes sinais, porque ela se culpa por ela ter essa capacidade. Porque ninguém tem. Então, eu que sou o doido da família, né? Eu que sou fora da casinha, e ela se culpa por isso. E essa culpa, esse medo, também está relacionado na estrutura que necessita trabalhar com ela. Quando você trabalha essa estrutura do medo e da culpa, que já vem, às vezes, até da infância, por outras situações, e aí você vai fazer com que ela comece a ter uma estrutura para ela poder ser essa pessoa com essa capacidade. Muito bem, Tânia. A próxima pergunta que eu quero saber é a seguinte: Claro. como o sistema familiar reage quando um membro da família acessa níveis de consciência, sensibilidade ou percepção diferentes do que foi aprendido como normal? A reação é muito grande, né? Principalmente a negação é muito grande, Negação. porque é a negação do próprio ambiente familiar, né? Porque quantos eu já tive em consultório que, quando a gente começou a trabalhar o processo dessa pessoa, a pergunta que eu mais recebo deles é: eu só tenho uma pergunta para te fazer. Eu não sou louco. Eu digo: não, você não é louco. Eu costumo até brincar, às vezes, né, para quebrar assim, Sim. a atenção do paciente. Eu sempre digo: ó, louco é quem está fora e não consegue entender a sua capacidade. Né? Porque nós negamos essa capacidade neles. Então, eles entram nesse conflito porque eles não têm o apoio. Né? Eles não muito difícil. Máximo o apoio é: não, tem que ir para o psiquiatra, tomar remédio e deu. É porque até tem uma frase que diz assim, né, Tânia, que todo gênio, até ele obter um resultado reconhecido, ele é considerado louco. Exato. Como nós Porque temos os nossos mestres aqui, né? Einstein já foi porque assim, ele é né? diferenciado. Mas se nós não tivéssemos esses gênios na nossa história, hoje nós não teríamos tanto avanço, né? Exato. Tantos inventos maravilhosos, né, que facilitam a nossa vida, né? Desculpa. E hoje eu já atendi crianças em escola que têm verdadeiros pânicos em sala de aula, e o processo delas, em 4 sessões, foi resolvido, porque ela não tinha consciência que ela tinha essa capacidade de bilocação. Muito bem, Tânia, que pena que chegamos ao final da nossa entrevista. Deixa uma mensagem final aí para as pessoas e, inclusive, deixe seus contatos aí, suas redes sociais, para que as pessoas possam entrar em contato com essa terapeuta holística maravilhosa, Tânia Petermann. Bom, o que eu daria de conselho, né?
procurem ajuda, essas pessoas, né, elas precisam de ajuda para serem compreendidas, e que a família também comece a ter um olhar de mais carinho sobre isso, e tentando ter autoconhecimento para poder tanto elas se ajudarem, quanto a família que está ao redor também. E minhas redes sociais seriam @jardimcristal, jardim.cristal, perdão. E eu tenho também o canal no YouTube Jardim Cristal. Muito bem. Tânia, parabéns pelo seu trabalho, você é uma pessoa abençoada, com certeza. Obrigada. O mundo precisa do seu trabalho, continue firme. E eu espero te ver mais vezes aqui no programa. Te agradeço Obrigada. muito. E o programa Show da Tarde continua com sua programação. Até breve. Até breve.